Olá amigos, graças a Deus estamos aqui de volta mais uma vez para vos trazer um recado de Deus para o seu coração. E está aqui comigo a pastora Laurenice. Pastora Laurenice, boa noite. Boa noite, pastor Edinaldo. Graças a Deus, que a paz reine no coração de todos, em nome de Jesus. Então, as pessoas que nos assistem agora, seja de qualquer lugar aqui do nosso Brasil ou de qualquer lugar do mundo, a internet hoje ela atravessa fronteiras. E se você está nos entendendo, fala o nosso idioma, eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem que você vai ouvir a partir de agora. Nós temos um recado de Deus para o seu coração. Nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós temos aí postado no nosso Facebook sobre a mulher virtuosa, né? Nós temos começado aí desde o versículo 10 de Provérbios 31 e estudamos até o versículo 20. Hoje nós queremos passar do versículo 20, nós vamos para o versículo 21, 22, 23, até onde Deus aí nos permitir e continuar com esse estudo. E vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 31, né, de Provérbios. Nós temos aí a palavra de Deus, Provérbio 31, versículo 21, né, onde está escrito aqui que a mulher virtuosa, né, ele diz assim, ó, Provérbios 31, 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada, e faz para si cobertas de tapeçaria, e o seu vestido é de seda e de púrpura. Então presta atenção, até o versículo 22, depois a gente vai para o 23. Aqui a Bíblia fala, né, de atitudes que essa mulher, chamada mulher virtuosa, ela toma em relação à sua casa. A Bíblia diz assim, ela não temerá por causa da neve, né? Ou seja, o que a neve faz na vida de um ser humano? Trazendo aqui para o lado espiritual, espiritualizando esse assunto. O que a neve faz dentro de um casamento, pastora? Pastor Edinaldo, a neve ela esfria, né? Ela esfria o relacionamento de esposo com esposa, de pai com filho, de mãe com filha, né? De primos com prima, até vizinho com vizinha, né? Ela esfria, porque a neve, ela é dela esfriar, que ela já é fria. A natureza é da natureza, né? É um gelo. Certo. Então, espiritualizando, é claro que o frio ele é bom. Eu particularmente gosto do frio, mas o frio natural, né? Agora, trazendo para o lado espiritual, ou seja, quando vem a neve seria o quê? As dificuldades, os problemas, as adversidades que a pessoa enfrenta dia a dia no seu casamento, enfrenta ali durante o decorrer da vida, né? Exatamente. E Jesus até menciona, pastor, aqui, eu quero até ler aqui com a senhora e com as pessoas que estão nos assistindo, lá em Mateus 24, versículo 12, ele diz assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, qual que é o papel, né, de Satanás, ou seja, na vida do ser humano? É exatamente esfriar. Quantos relacionamentos, pastor, hoje não tem mais aquele clima, né? Ou seja, a coisa parece que não está mais andando perfeitamente, né? O casamento está meio assim que para baixo. Ou seja, as pessoas já não têm mais aquela alegria de estarem casados, né? Não rola mais aquele namoro, ou seja, não rola mais aquela química dentro daquele casamento. E eles vivem como se fossem dois estranhos dentro de uma casa. O que aconteceu lá? O casamento esfriou. Mas quando essa casa, né, ela está vestida de roupa dobrada, esse casamento vai estar sempre aquecido. O que seria a roupa dobrada, né? Seria o revestimento de poder. Aquilo que Jesus fala em Atos, no Novo Testamento, lá no capítulo 1, do versículo 8, deixa eu só abrir a nossa Bíblia aqui, que ele diz assim aos discípulos, Atos capítulo 1, aqui no versículo 8, ele diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? O que é o batismo no Espírito Santo? Seria um revestimento de poder. Não é que os discípulos não tinham poder, eles já tinham poder, eles já agiam em nome de Jesus,
Só que naquele momento, Jesus estava sendo retirado e o Espírito Santo estava vindo para continuar aquilo que Jesus começou. Então, as pessoas precisavam desse poder. Sim. Ou seja, a pessoa que nos assiste agora, para que o relacionamento dela não venha esfriar, ela precisa o quê? Estar revestida desse poder, que seria a roupa dobrada, como diz ali, lá em Provérbios 21. Sim. Essa pessoa tem que se preparar para aquele momento em que o inverno vai chegar, em que os problemas irão aparecer, porque problemas a gente sempre tem, né? Exatamente. Ou seja, não tem essa pessoa que não enfrente problemas, que não enfrente adversidades. A Bíblia diz que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. E nós sabemos que ele vem. Quando ele vem, se nós soubéssemos, né, seria uma maravilha, mas ele vem. Então, se ele vem, como cristãos, o que nós precisamos fazer? Nos preparar. Nos preparar. E como essa mulher, que a Bíblia fala aqui, ela se preparou para esse dia, ou seja, quando o inverno chegou, a Bíblia diz assim que a casa dela estava aquecida. Você vê que o poder de Deus, ele não estava só apenas na vida dessa mulher, mas toda a casa dela não temia a neve, né? Por quê? Porque todos estavam revestidos, né? Ou seja, de uma porção dobrada, né? Eles não tinham apenas o suficiente, eles tinham mais que o suficiente para que eles pudessem enfrentar aquela adversidade. Hoje em dia a gente vê muitos casamentos, muitas famílias que estão enfrentando problemas e que não estão conseguindo vencer, se sobressair dentro daquela situação, porque está aqui. Ou seja, o relacionamento começou a esfriar. Deixou a neve entrar, né? Deixou a neve entrar. Eu sempre falo sobre questões financeiras, quando eu prego aqui na igreja, e eu brinco com as pessoas, mais falando sério, e digo a eles assim o seguinte: quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Ou seja, geralmente a pessoa que está mal financeiramente, ela começa a ter problemas em outras áreas da vida dela. Ou seja, a mulher vai precisar de algo, o marido não tem condição de comprar, e aquilo já vai começar a gerar atrito se ela não souber administrar aquele momento de escassez, né? Porque a gente leu lá atrás que essa mulher, ela cinge os lombos de força, ela se prepara para aquele dia mal. Então a mesma coisa nós temos que fazer hoje. Pode falar. Não. A mesma coisa nós temos que fazer hoje em relação a essa questão que nós estamos enfrentando. Hoje o mundo inteiro enfrenta uma guerra, né, biológica, onde muitas pessoas não estão conseguindo combater. Outros estão enfrentando, estão combatendo, estão se saindo bem. Conheço cristãos, né, que passou por esse momento aí de infecção por esse vírus e que oraram a Deus, que buscaram a Deus e que venceram, pastor. Mas tem pessoas que não estão conseguindo vencer, ou seja, até muito antes dessa crise aparecer, tinha pessoas que já não estavam conseguindo vencer. Por quê? Porque eles não se prepararam como essa mulher. A Bíblia diz assim: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ou seja, o que a pessoa deveria fazer hoje, né? Ela deveria buscar Deus, buscar o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, né? Porque tem uma outra coisa aqui, pastor, que ele fala, ele diz assim, ó, versículo 22, ele diz assim: faz para si cobertas de tapeçaria, e o seu vestido é de seda e de púrpura. A pessoa que está vestindo seda, né? Ou seja, a seda era um dos tecidos mais caros da época, e dá no sentido de nobreza, né? De realeza. Ou seja, para nós sermos nobres, nós temos que estar revestidos da palavra de Deus. E ela é uma mulher mansa, né, pastor? Ela é uma mulher exatamente. Tranquila, ela é uma mulher que não se estressa por qualquer coisa, não se aborrece. E quando ela é uma mulher tranquila, ela passa tranquilidade, né, para todos que estão em volta dela, inclusive, né? Até admirável, a gente fica, nossa, que mulher paciente. A outra até chegou a dizer, eu não teria essa paciência. Então essa é uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, né? Que ela não se precipita, porque a palavra do Senhor é bem clara, né? Que fala que quem se precipita peca. E ela não é precipitada, né?
Ao contrário, ela é uma mulher organizada, ela se organiza antes, para quando a neve chegar, ela aquecer todos da casa. Exatamente. Ou seja, ele fala assim, olha, ela se veste de seda. A seda, biblicamente falando, ela ia representar a santidade naquele lar. Exatamente. Ou seja, naquele casamento. Que a seda seria algo fino, que requer cuidados, ou seja, seria um lar, né, santificado e um lar agradável a Deus. Né? É aquele caso que a gente comentou hoje sobre a questão da seda, que às vezes tem aquela pessoa que antes de conhecer a Cristo, ela era uma pessoa áspera, uma pessoa bruta, ignorante. E aí depois que ela conhece a Jesus, você pergunta assim, diz, e aí como é que vai essa pessoa? Como é que ela está? Qual seria a resposta que eles diriam? Agora ele está uma seda, né? Fulano está uma seda. Agora está uma seda. Ou seja, o que aconteceu? Essa pessoa se revestiu de santidade. Ela está seguindo a paz. Né? Poder de Deus. Ou seja, que tem um versículo lá em Hebreus que ele diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ele diz, ninguém verá ao Senhor. Quando é que eu vou ver Deus agindo em minha vida? Quando eu começo a seguir a paz. Né? Ou seja, e a Bíblia diz também, pastor, que essa mulher não teme a chegada do inverno, ou seja, o futuro, né? Porque tem muitas pessoas preocupadas com o futuro, mas quando você planeja, quando você se prepara para aquele momento, para aquele dia, você sabe que ele vai chegar, né? Vai chegar. Mas quando ele chegar, você já vai estar o quê? Você vai estar pronta, ou seja, preparada para que você venha, ou seja, enfrentar aquele dia, de fato, como deveria fazer, e não ser pega de surpresa, ou seja, que algo viesse a acontecer e você não estivesse ali pronta para resolver. Exatamente. E só mais um versículo eu gostaria de ler aqui, lá em Lucas no capítulo 3, o profeta João Batista, ele diz assim que naquela época João batizava com água, né? Isso. E Jesus, ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quando a gente se veste de lã, a gente se aquece. Né? E a porção dobrada fica mais quente ainda. Ou seja, é o papel do Espírito Santo na nossa vida, aquecendo a nossa vida em todos os sentidos. Né? Aquele casamento que era frio, ele vai começar a esquentar, num bom sentido, né? Ele vai começar a ter vida novamente. Vinho novo, né? É só você ter uma ideia. A senhora lembra que a Bíblia diz que o profeta Elias, ele ressuscitou um garoto deitando em cima dele para aquecer o corpo do garoto? O que aquilo representa? A unção de Deus na nossa vida sendo transferida para a vida de quem está gelado, para a vida de quem está frio. Aquela pessoa vai ser aquecida. Aí, posteriormente, o profeta Eliseu faz a mesma coisa, ressuscita um garoto, aquecendo ele com o próprio corpo. E depois você vê isso acontecer na íntegra, o Espírito Santo fazendo na igreja primitiva, ali no Novo Testamento. Porque quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o relato que nós temos em Atos é que uma língua como que de fogo desceu sobre a cabeça de cada um deles, né? Ou seja, e ali eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, eles foram cheios do poder de Deus. É o papel da mulher virtuosa, buscar a Deus não somente por ela, mas ela tem uma preocupação de buscar por toda a sua casa. Agora eu quero ir para o versículo 23, pastora, aqui de Provérbios, capítulo 31, versículo 23, que ele diz assim, olha, isso aqui me chamou muita atenção, é uma coisa assim que é fora de série. Ele diz assim, olha, o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os cidadãos da terra. Presta atenção. O marido dessa mulher, ele é conhecido, ou seja, dentro daquela sociedade em que ele vive, por causa da esposa que ele tem. Entendeu? Ou seja, o bom procedimento da esposa vai fazer com que aquele marido ele seja elogiado até entre os anciões. Ou seja, pessoas que seriam mais velhas e respeitado por todos. O papel de uma esposa na vida de um marido, de um homem, é muito importante. Assim que também, né, poderia ser o inverso.
O homem ser reconhecido pela esposa que ele tem, ou a mulher ser reconhecida pelo marido que ela tem, porque o bom procedimento da esposa ou do marido, isso faz ambos crescer perante a sociedade. Exatamente. Ou seja, quando a mulher sai na rua, eles vão dizer, essa mulher é a esposa do fulano, porque eles conhecem o fulano, ou vice-versa. Como eu disse, é algo assim tremendo, mas também pode acontecer o inverso, né? Ou seja, de um homem ser conhecido, não pela boa esposa que ele tem, né? Mas por ele ser conhecido pelo mau procedimento da sua esposa. Isso também, pastora, me faz entender a questão igreja, né? Não apenas mulher e marido, mas igreja e Deus. Ou seja, as pessoas passam a conhecer determinado ministério, determinada denominação, determinada igreja, através de quem? Dos membros. Através do quê? Do bom procedimento daqueles membros. Através do quê? Das maravilhas que Deus está fazendo por meio daquelas pessoas, por intermédio daquelas pessoas. Quando eles olharem para a senhora, eles vão dizer, você é aquela mulher que congrega na Igreja Internacional da Graça de Deus. Por isso que é importante nós termos testemunho, né? Dar bom testemunho, bons exemplos para a pessoa que está lá fora. Porque as pessoas observam o tipo de pessoa que nós somos. Aqui, pastor Ginaldo, como um Provérbios 21, 9, né, do versículo 9, fala assim, melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Então, quando a mulher ela é briguenta, ela não vai ser essa mulher virtuosa, né? Ela é o oposto dessa mulher. Se ela é uma mulher que todo tempo está brigando, está cobrando, principalmente na época que nós estamos vivendo, uma época de muito desemprego, né? Marido desempregado. Então, a mulher ela tem que ter muita sabedoria, né? Ela tem que ter a paz dentro dela para ela passar paz. Porque senão os dois vão ficar brigando dentro de casa, né? Nesses tempos eu ouvi falar que tem muita separação, inclusive. Agora na época do Covid. Agora nessa quarentena. Por quê? Porque os dois, quando um fala, o outro se cala, né? Quando um briga, o outro não vai brigar junto. E principalmente a mulher. O que a mulher faz? A mulher se cala, né? E deixa o Senhor Deus resolver. O papel da mulher é orar, é buscar Deus de joelho, de preferência, né? Para poder o Senhor abençoar o esposo dela. E a casa toda é abençoada. Né? Como também é mais adiante aqui no mesmo capítulo 21 de Provérbios, no versículo 19, fala, melhor viver no deserto do que com a mulher briguenta e amargurada. Porque também tem aquela mulher que não fala nada, pastor de nada, mas ela fica carrancuda, ela fica de rosto virado, ela fica amarga. Então, e aí também a gente não faz isso, porque também o homem percebe. Então é melhor a gente fica aquela mulher calada, né? Séria. E daí isso daí fica um clima ruim. O filho percebe, as pessoas percebem. E aquilo não é legal para nós como cristãos, como mulheres de Deus, mulheres que vivem a palavra, né? Mulheres que se diz ser virtuosa, né? E aí quando a gente age assim com essa mulher briguenta, a gente se coloca no lugar da tola. E não da mulher virtuosa, como a palavra fala, né? Aqui, Provérbios 12, pastora, versículo 4, ele diz assim, olha, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Isso. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Ou seja, é claro que a gente não está sendo nem um pouco aqui, digamos assim, partidarista, tomando partido de um lado ou de outro. Ou seja, nós estamos falando de questão igreja, mas também dando exemplos à questão do casamento. Eu creio que assim como a mulher deve ser virtuosa, o marido também deve ser. Né? Porque, como eu disse, se esse homem casa com uma mulher virtuosa, ele é respeitado entre os seus amigos. Sim. Entre os seus. Né? É louvado. Agora, se ele se casar com uma mulher, como diz a palavra de Deus, que não tem essas virtudes, né? Ou seja, quando os amigos deles veem, em vez deles respeitarem, o que eles vão fazer? Eles vão desrespeitar. Por ele ter tomado a péssima decisão. Não esquecendo que isso aqui é um conselho de uma mãe, a mãe do rei Lemuel, né? Ou seja, orientando ele como que ele deveria se casar e com quem ele deveria se casar. Por quê? O casamento desse rei, pastora, poderia ser a chave do sucesso dele. Exatamente. Eu não sei se a senhora lembra do casamento do rei Acabe.
Sim. Ou seja, é uma pessoa que, biblicamente falando, nós temos péssimo exemplo, porque casou-se com uma mulher que não seria, de fato, a pessoa ideal para ser sua esposa, né? E que não tinha o mesmo procedimento que Deus queria que eles, a nação israelita, tivessem. Porque ela totalmente o inverso do que Deus havia ensinado à nação israelita. Então, como eu disse, é um Provérbios 31, versículo 23, que tem muito assunto a ser estudado, mas não vai dar para a gente ver tudo hoje, pastor, porque, como eu disse, é um assunto bem extenso. Eu pretendo estudar muito aqui essa questão desse provérbio. Nós vamos ter aqui algo que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, mas fica aqui o nosso conselho. Ou seja, como eu disse, quando o homem ele casa-se com essa mulher virtuosa, ele é respeitado entre os anciões, entre o povo daquela cidade. Ou seja, a mesma coisa, vice-versa. A pessoa passa a ser conhecido pela esposa que tem ou pelo marido que tem, quando a decisão é acertada. Exatamente. Não é isso aí? Então, você que ainda não casou, você deveria observar esses conselhos. E você que já é casado ou casada, também precisa observar e ver onde é que você precisa melhorar para que o seu casamento ele seja reaquecido e a neve não venha destruir, ou seja, aquilo que um dia foi uma maravilha e que hoje está se acabando. Por quê? Porque não tem sabedoria para resolver. Vamos orar por eles? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, venha transformando, Senhor, cada lar, cada casa, Senhor Jesus, renove esse casamento, Senhor, que o Teu fogo do Espírito Santo possa estar nesse lar, nessa casa, que esses corações venham, Senhor, ser realmente te servindo, Senhor, completamente de todo o coração, Senhor, sem reservas, que sejam transparentes para te servir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha libertando, curando todo o mal, tirando, Senhor, a mágoa do coração dessas pessoas, desse homem, dessa mulher, Senhor, para que esse casamento possa prosseguir adiante, em nome do Senhor Jesus. Sim, nosso Deus, e na mesma fé, Pai, nós estamos na Tua presença. Meu Deus, eu oro por essas pessoas que nos acompanham aqui por esse vídeo, estão assistindo, meu Deus, esse vídeo, e que precisam de um milagre, Deus, no casamento. Casamento que esfriou, relacionamento, Deus, que parece que vai se acabar. Em o nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do maligno contra essas pessoas. Eu repreendo aqui toda a força do maligno. Eu digo, sai, solta a vida desse homem, dessa mulher, sai desse lar, dessa casa e dessa família e vai embora, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus, Pai. E nós o abençoamos aqui com toda a sorte de bênçãos, em o nome de Jesus. Então, mais um recado. Olha, a nossa igreja ainda não estamos tendo reuniões, mas estamos fazendo aí online, via Facebook. E você que nos acompanha pelo Facebook, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Você vai estar somando para que o reino de Deus alcance outras pessoas que ainda não foram alcançadas. E que Deus abençoe, um forte abraço. E amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.